já percebeu que muita gente hoje pensa que está investindo, mas na realidade está apostando? E a promessa é sempre a mesma: ganhar dinheiro fácil, rápido e sem nenhum esforço. Mas deixa eu te contar uma verdade dura. As casas de apostas foram feitas para ganhar de você e não para fazer de você uma pessoa rica ou milionária. E aí, enquanto uns tentam a sorte nas bets, outros estão construindo riqueza de verdade, investindo na própria carreira, estudando sobre investimento e investindo em ativos de verdade que crescem com o tempo. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Edna Câmara, criadora do canal Te Orientes, um espaço onde semanalmente eu trago informações sobre educação financeira e investimentos como forma de prosperar na vida. Olha, pesquisando sobre esse assunto, eu até conheci um rapaz jovem, vou chamar de Lucas. Aí eu expliquei para ele que eu ia gravar um vídeo aqui pro canal, um vídeo educativo, se ele poderia me contar um pouco da experiência dele com os jogos. Então eu vou trazer um pouco aqui da história dele. Ele tem 24 anos, já tem um emprego estável, já ganha um salário razoável e começou suas apostas pelos jogos de futebol, tal, ali de uma forma bem light. No início, segundo ele, parecia que tudo estava dando certo. Ele até ganhou de uma vez só R$ 300. Olha que sortudo, mas aí a coisa foi ficando escassa e ele começou a jogar contra ele mesmo, querendo ganhar mais. Ora, se eu já ganhei uma vez, por que não vou ganhar a segunda? É aí que está o problema, gente. É nessa insistência contra as plataformas que vocês se viciam. E aí ele ficou tentando, e em poucos meses esse jovem perdeu quase tudo que tinha. Inclusive, corre o risco de perder até o emprego. Além disso, ele pegou muito dinheiro emprestado, vendeu os bens que ele tinha, a moto, por exemplo, e está no fundo do poço. E aí eu fazendo um contraponto com ele, falando sobre investimentos, ele conhecia. A gente começou, então, a fazer um paralelo entre o que ele já tinha perdido com os jogos e o que ele poderia ter pegue desses valores e ter investido durante todo esse tempo em que ele está jogando. E aí, palavras dele: Edna, se eu tivesse colocado, pelo menos em conhecimento, né, se eu tivesse feito um curso para aprender o que você está me falando, para aprender a investir, quanto é que eu não já tinha? Eu sei, essa não é uma história fácil de contar para vocês, mas o pior de tudo é que Lucas não está sozinho. Segundo dados de 2024, o Brasil é hoje um dos países que mais joga nesses jogos online, mais faz apostas online. E para piorar, a maioria dessas pessoas que jogam está num período de vida entre 18 e 35 anos. Exatamente os jovens que me acompanham aqui no canal. Exatamente na faixa de idade onde vocês deveriam estar investindo na carreira de vocês, no futuro de vocês, em conhecimento para saber investir, ter educação financeira, também investir em experiência. Essa é a melhor idade para os jovens investir em intercâmbio, em boas experiências, investir dinheiro também para realizar sonhos, por que não fazer uma reserva? Por isso que eu quero te mostrar sempre aqui o outro lado, que é o lado de quem investe, quem tomou a decisão contrária à decisão desse jovem, que eu contei a história dele agora resumidamente para vocês. E quem entende o outro lado dessa história, entende que o dinheiro não cresce com a sorte, com os jogos, ele cresce com o tempo e com informação, investido em bons ativos que o mercado nos dá a oportunidade de investir. Quando você investe na sua carreira, em conhecimento, fazendo uma graduação, uma pós-graduação, se capacitando como num idioma ou na sua própria forma de se comunicar, você está investindo num ativo que ninguém tira de você, que é em você mesmo. Fora de um profissional, quando ele se qualifica, ele pode rapidamente dobrar o salário que ele ganha. Neste caso, o retorno é sempre alto, pode ser 100%, 200%, ou seja, muito maior do que você está investindo em aposta. Estava vendo uma pesquisa da FGV que diz o seguinte: cada ano adicional de estudo que a gente tem na carreira, a gente consegue aumentar 15% da nossa renda. E isso é um retorno garantido e vem diretamente do nosso esforço, do seu esforço, e não da sorte em jogos de azar. E agora vamos comparar com o dinheiro investido essencialmente, que não seja você na sua carreira, mas em outros ativos. Vamos pensar em R$ 200 investido num jogo online, uma aposta, numa bet. Vai sumir da sua carteira em minutos.
Agora pega esses R$ 200 e investe no Tesouro Selic, que esse dinheiro vai render todo dia útil e sem risco de sumir. Se você não quer investir no Tesouro, só o que tem é CDB rendendo 100% do CDI. Já quem decide investir em renda variável, pode ser em ações, fundos imobiliários e até criptomoeda, são investimentos mais para longo prazo, mas que muitos te dão retorno bem acima da inflação. Mas para isso vocês precisam de planejamento e conhecimento sobre o mercado. Esses sim são investimentos de verdade em ativos que geram renda e segurança no presente e para o futuro de vocês, não nos gerando nem ansiedade, nem medo e nem muito menos vício, nem no presente nem no futuro. O principal problema é que vocês ingenuamente caem nesse conto das apostas online, das bets, que se vendem como investimentos, como uma fantasia de investimento. E olha, para fortalecer essa fantasia, nós temos aí vários influenciadores, pessoas de mídia conhecidas, que falam para vocês só dos ganhos. Eles não falam das perdas, infelizmente. E as plataformas, elas sabem exatamente seduzir e usar o lado psicológico contra vocês. Exatamente esse paralelo de você ganhar um pouco no início e depois você fica naquela ansiedade, insistindo, querendo ganhar novamente e você não ganha. E aí nesse time você vai e se vicia. Exatamente para que ela te dê essa sensação de poder. Ora, se eu já ganhei uma vez, por que eu não vou ganhar novamente? E aí você fica jogando nessa ansiedade contra você mesmo, sem ter nenhum racional por trás dessa situação. Mas o que vem na sequência é frustração, medo, ansiedade, endividamento e muitas vezes até a própria vida. Eu vi os dados da Fiocruz muito alarmantes sobre exatamente o número crescente de jovens que estão apostando cada vez maior. E o pior é que isso é desvio de dinheiro do mercado, dos investimentos, do comércio. Tudo isso vai para as apostas. Milhões de reais drenados, literalmente, do mercado, dos investimentos e até do comércio, indo para os jogos e apostas online. É um ciclo vicioso que tira o seu foco do presente e também, obviamente, do seu futuro. Então, meus caros seguidores, se vocês querem ficar ricos, não apostem em jogos online. Aposte em vocês. Invista na sua mente, invista nos seus projetos, na sua carreira. Invista em ativos, investimentos que façam vocês dormirem tranquilos e não ansiosos. Porque o verdadeiro investimento é aquele que nos dá liberdade e não vício e ansiedade. A sorte pode até te trazer um prêmio uma única vez, mas o conhecimento te dá dividendos para a sua vida inteira. Então, da próxima vez que alguém lhe incentivar ou lhe chamar para apostar, lembre-se, enquanto uns jogam, outros investem em si e crescem. Me diga de qual lado você vai querer estar. Então, se vocês querem aprender a investir em vocês de verdade, me sigam aqui no canal. Todo final de semana eu trago conteúdo falando de várias temáticas que são super relevantes para o crescimento de vocês na carreira, para vários aprendizados que eu trago sempre aqui aos finais de semana. Informação sobre educação financeira, investimentos. Educação financeira é essencial para nos levar para esse outro lado, para que a gente enxergue o poder dos investimentos. E ela é um combo de atitudes. É uma combinação de atitudes para cortar gastos, para investir, acumular riqueza e multiplicar nossos ganhos. E ao tornar essa combinação de ação um hábito desde jovem, você estará lidando muito melhor com seus recursos, construindo um patrimônio de verdade, capaz de lhe socorrer nos momentos de apertos e também nos momentos de oportunidades. Então não protela mais, se livre de todos esses aplicativos que ficam te chamando para jogos e até das pessoas que te fazem esse tipo de convite. Eles estão todos desviando o seu foco em você e na sua vida. O mais importante é você se organizar suas finanças e dar os primeiros passos. Então, espero que tenha valido a pena esse seu tempo aqui comigo. Se sim, já deixa o seu like para valorizar o meu trabalho, a minha pesquisa e encaminhe esse vídeo para todos aqueles amigos que, porventura, estão correndo o mesmo risco que o Lucas, que é de se viciar em jogos de aposta.